Existe um momento na vida em que você percebe que se perdeu. Não de repente, não com estrondo menos, mas aos poucos, como quem vai apagando as próprias cores, até restar apenas um esboço desbotado de quem você costumava ser. Eu me perdi assim silenciosamente, e quando dei por mim, já era tarde demais para voltar. Meu nome é Cláudia, tenho 42 anos, e esta é a história de como destruí tudo o que amava. Conheci André numa festa de amigos, há mais de 20 anos. Eu tinha 21, trabalhava numa farmácia do bairro, vivia com meus pais e sonhava com coisas simples. Um casamento bonito, filhos, uma casa com varanda. André era diferente dos outros rapazes que eu conhecia. Tinha aquela seriedade de quem cresceu rápido demais, de quem herdou responsabilidades antes do tempo. O pai dele havia falecido 2 anos antes, deixando-lhe uma pequena loja de autopeças no centro. André tocava o negócio sozinho, lutando para manter vivo o legado do pai. Ele não era de grandes declarações, nunca me encheu de flores ou poesias, mas tinha um jeito de olhar para mim que me fazia sentir segura, como se eu fosse a coisa mais importante do mundo dele. Aos poucos, me apaixonei por aquele homem de gestos contidos e palavras medidas. André demonstrava amor consertando coisas em casa, levantando cedo para trabalhar, voltando cansado, mas sempre com um beijo na testa, antes de dormir. Casamos depois de 2 anos de namoro. Foi uma festa simples, na casa dos meus pais, com bolo da Dona Maria da esquina e decoração que fizemos nós mesmos. Mas foi perfeito. Naquele dia, olhando nos olhos de André, enquanto trocávamos alianças, eu tinha certeza absoluta de que aquele era o homem com quem envelheceria. Os primeiros anos foram bons. Mudamos para uma casa alugada, pequena, mas aconchegante. Logo veio Lucas, nosso primeiro filho, com aqueles olhos enormes do pai e meu nariz arrebitado. 2 anos depois, a Marina chegou, completando nossa família. Eu me entreguei à maternidade de corpo e alma. Deixei o emprego na farmácia e passei a dedicar cada minuto do meu dia aos meninos, à casa, ao André. Acordava cedo para preparar o café, arrumava as lancheiras, levava as crianças para a escola, voltava para lavar roupa, limpar a casa, fazer o almoço. À tarde buscava Lucas e Marina, ajudava com as lições, preparava o jantar. À noite, quando o André chegava do trabalho, ele jantava, brincava um pouco com as crianças, tomava banho e sentava-se na varanda para fumar um cigarro antes de dormir. Algumas vezes eu me sentava ao lado dele, ficávamos ali, em silêncio, olhando a rua vazia. Com o tempo, aqueles silêncios mudaram. No começo, eram confortáveis, o tipo de silêncio de quem não precisa de palavras para se entender, mas aos poucos, foram se tornando pesados, vazios. Não tínhamos mais sobre o que conversar. André falava do trabalho, dos fornecedores, das contas. Eu falava das crianças, da feira, da consulta do pediatra. Nossa vida tinha se reduzido a isso. Uma lista de afazeres e obrigações. Não consigo apontar o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Foi gradual, imperceptível, como uma rachadura fina na parede que você ignora, até que um dia, a parede inteira desaba. Os beijos de André se tornaram mecânicos. O sexo, esporádico e sem paixão. Passávamos semanas sem nos tocarmos de verdade. Dividíamos a cama, como dois estranhos, que por acaso dormiam no mesmo lugar. Eu tentava me convencer de que aquilo era normal, que todos os casamentos eram assim, depois de tantos anos, que o amor maduro era isso. Parceria, cumplicidade, rotina, mas por dentro, eu estava morrendo. Me sentia invisível. Quando olhava no espelho, via uma mulher de 40 anos, com alguns quilos a mais, cabelos começando a branquear, olheiras profundas, não me reconhecia mais. André mal me olhava, ele estava sempre ocupado, sempre preocupado com a empresa. A loja tinha crescido, ele agora tinha 3 funcionários, estava pensando em abrir uma filial. Seu mundo girava em torno dos negócios. E eu era apenas a mulher que cuidava da casa, a mãe dos seus filhos, uma peça da engrenagem doméstica necessária, mas substituível. Foi nesse estado de vazio que conheci Rogério. Era uma quarta-feira comum. Eu tinha ido ao shopping fazer algumas compras nada específico,
Só mais uma desculpa para sair de casa, para fugir daquelas 4 paredes que pareciam me sufocar. Estava saindo do estacionamento, quando percebi que tinha esquecido onde havia deixado o carro. Andei entre os corredores, confusa, sentindo-me ridícula. Perdeu o carro, dona? Uma voz alegre me fez virar. Era um dos seguranças, alto, moreno, com um sorriso largo e olhos que brilhavam com genuína simpatia. Devia ter uns 30 e poucos anos. Acho que sim, respondi, tentando disfarçar o constrangimento. Não se preocupe, acontece toda hora. Qual é a cor, modelo? Enquanto me ajudava a procurar, ele conversava comigo. Perguntou meu nome, onde eu morava. Se vinha sempre ali. Tinha um jeito descontraído, leve, me fez rir. Fazia quanto tempo que eu não ria assim. Encontramos o carro 10 minutos depois. Ele se despediu com outro sorriso e até a próxima, Dona Cláudia. Fui embora, pensando naquele encontro, em como tinha sido bom sentir que alguém me via, que alguém tinha interesse em conversar comigo, nem que fosse apenas por educação. Voltei ao shopping na semana seguinte. E na outra, sempre nas quartas-feiras, quando sabia que ele estaria de plantão. Nossos encontros eram casuais, a princípio, um cumprimento aqui, uma conversa rápida ali, mas foram ficando mais longos. Ele passou a me esperar, eu a me arrumar melhor antes de sair de casa. Rogério me ouvia, ria das minhas piadas sem graça, elogiava meu cabelo, minha roupa, meu perfume, me fazia sentir bonita, desejada, viva. Pela primeira vez em anos, eu me sentia mulher, não apenas mãe e dona de casa. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia parar. Aquelas quartas-feiras se tornaram meu refúgio, minha válvula de escape. Era só uma conversa, eu dizia a mim mesma, só uma amizade inocente, nada demais, até que deixou de ser inocente. Aconteceu num dia quente de janeiro. Eu havia chegado mais cedo que o costume. O shopping estava vazio. Rogério estava terminando seu turno. Ele me convidou para tomar um café ali perto, depois do trabalho. Aceitei sem pensar muito. Tomamos café. Conversamos por horas. Ele me contou da ex-mulher, do filho que via aos fins de semana. Eu falei do meu casamento, da solidão que sentia. Quando nos despedimos, ele segurou minha mão um pouco mais do que devia. Na semana seguinte, não fomos tomar café. Ficamos no estacionamento mesmo, sentados no meu carro, conversando. Ele estava mais próximo. Conseguia sentir o cheiro do perfume dele, ver as falhas na barba, os fios grisalhos que começavam a aparecer nas têmporas. Meu coração batia descompassado. Você é linda, Cláudia menos, ele disse. De repente, seu marido é um idiota por não ver isso. Ninguém me dizia que eu era linda há anos. Ninguém me olhava daquele jeito há uma eternidade. Quando ele se inclinou e me beijou, e you now request. Ao contrário, eu correspondi, desesperadamente, como alguém que está se afogando e encontra ar. Começou assim, com um beijo, depois foram mais beijos, carícias, até que, numa quarta-feira fatídica, transamos ali mesmo, no banco de trás do meu carro, no estacionamento do shopping. Foi rápido, desajeitado, nada romântico, mas me senti viva. Pela primeira vez em anos, me senti desejada. Aquilo se repetiu. Toda quarta-feira eu ia até lá. Deixava as crianças na escola, voltava para casa, tomava banho, me perfumava, colocava uma roupa bonita menos sempre por baixo, para André não desconfiar. E ia encontrar Rogério. Meia hora, 40 minutos no estacionamento. Depois, voltava para casa e seguia com minha rotina como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que estava errado. Deus, como eu sabia, mas não conseguia parar. Era como uma droga. Aquelas quartas-férias eram meu único momento de felicidade numa vida que parecia cinza demais. Eu me convencia de que não estava fazendo mal a ninguém. André nem notava minha ausência. As crianças estavam na escola. Era só para mim, meu pequeno segredo. Minha pequena rebeldia depois de 20 anos sendo a esposa perfeita, durou 3 meses. Numa tarde, André chegou em casa mais cedo que o habitual. Estava pálido, com uma expressão que nunca tinha visto nele. Sem dizer uma palavra, jogou um envelope na mesa da cozinha e saiu. Fui até a mesa com as mãos tremendo. Abri o envelope, fotos,
Dezenas de fotos, eu e Rogério no estacionamento, nos abraçando, nos beijando, entrando no carro, as janelas embaçadas, saindo do carro, arrumando a roupa, todas datadas, com hora marcada. Todas as quartas-feiras dos últimos 2 meses, meu mundo desabou naquele instante. André não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte quando volto, 3 dias depois, era outro homem. O olhar que antes me acolhia estava morto-frio, distante. Ele falou baixo, num tom assustadoramente calmo. Quero que você saia da minha casa. Tentei explicar. Implorei perdão. Chorei. Me ajoelhei. Disse que tinha sido um erro terrível, que eu estava confusa, que nunca quis machucá-lo. Mas ele simplesmente me olhou, como se eu fosse uma estranha. Pior, como se eu fosse alguém desprezível. Você destruiu nossa família, Cláudia. Destruiu 17 anos. Por quê? Por causa de um segurança de shopping? Eu não era suficiente? A casa não era suficiente? Nossos filhos não eram suficientes? Cada palavra era uma punhalada, e eu não tinha resposta, porque ele tinha razão. Eu havia destruído tudo, tudo o que tínhamos construído juntos, tudo o que tínhamos sonhado, jogado fora por alguns momentos de prazer vazio, com um homem que mal conhecia. A separação foi rápida, André ficou com a casa e com as crianças. Eu nem contestei. Como poderia? Eu era a culpada, a adúltera, a que traiu a confiança. Arrumei minhas coisas em 2 malas e fui morar com minha irmã. Lucas e Marina mal falavam comigo. Meu filho, com seus 15 anos, me olhava com uma mistura de raiva e decepção que partia meu coração. Marina, com 13, simplesmente chorava toda vez que me via. André contou a verdade para eles. Não poupou detalhes. Eu era a mãe que havia traído o pai, que havia destruído a família. Consegui um emprego numa padaria. Acordava às 4 da manhã para fazer pães. Voltava para o apartamento minúsculo da minha irmã, tomava banho e dormia. Acordava, ia trabalhar, voltava. Minha vida tinha se reduzido a isso. Não tinha mais nada. Nenhum propósito. Nenhuma razão. Tentei falar com Rogério uma vez. Depois do tudo. Fui até o shopping. Ela estava lá, no uniforme azul, conversando com uma mulher jovem, sorrindo daquele mesmo jeito que costumava sorrir para mim. Quando me veio, ficou sem graça. Falamos brevemente. Ele disse que sentia muito pelo que tinha acontecido, mas que era melhor não nos vermos mais. Tinha arranjado outra namorada, desejou boa sorte e se afastou. Foi naquele momento que entendi. Para ele, eu nunca tinha sido nada além de uma distração. Uma mulher carente que aparecia toda quarta-feira. Eu havia jogado fora minha família, meu casamento, minha vida menos, por nada. Absolutamente nada. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Havia dias em que eu não via sentido em continuar. Olhava pela janela do apartamento e pensava como seria fácil simplesmente pular, acabar com tudo. Não precisar mais carregar aquele peso insuportável de culpa, vergonha e arrependimento. Mas não fez. Não sei se por covardia ou por algum resquício de esperança. Continuei, dia após dia, levantando, trabalhando, dormindo. Como um autômato, uma casca vazia, os anos passaram devagar e dolorosamente. André prosperou. A empresa cresceu. Ele abriu mais 2 filiais. Vi fotos nas redes sociais, ele e as crianças viajando, sorrindo. Eles pareciam felizes, ou pelo menos, estavam tentando ser. Lucas saiu de casa para fazer faculdade em outra cidade. Marina seguiu o mesmo caminho 2 anos depois. Eles me ligavam de vez em quando, conversas curtas, educadas, mas distantes. Eu era aquela mãe com quem se mantém em contato por obrigação, não por amor. André endureceu. Colegas comuns me contavam que ele havia se tornado um homem mais fechado, desconfiado. Nunca mais se relacionou com ninguém. Dedicava-se apenas ao trabalho e aos filhos. Eu tinha matado algo dentro dele. A capacidade de confiar, de amar novamente. Quanto a mim, aprendi a viver com o vazio, com a solidão, que não é apenas ausência de companhia, mas ausência de pertencimento. Eu não pertencia a lugar nenhum. Não tinha família, não tinha lar, não tinha propósito. Trabalhava, pagava minhas contas, existia. Só isso. 7 anos depois da separação, encontrei André por acaso. Era um domingo de manhã,
Na feira do bairro, eu estava comprando verduras quando o vi, do outro lado da barraca. Ele também me viu. Por um segundo, ficamos parados, apenas nos olhando. Ele havia envelhecido. Os cabelos, completamente brancos agora, rugas profundas ao redor dos olhos, mas continuava bonito, daquele jeito sério e digno que sempre teve. Nos aproximamos, trocamos um cumprimento breve. Como você está? Ele perguntou, educado. Bem. E você? Bem também. Silêncio. Aquele mesmo silêncio pesado, de anos atrás, mas agora carregado de tudo o que não podia ser dito. De tudo o que foi perdido. As crianças vão bem menos, ele disse. Lucas está terminando a faculdade. Marina tá noiva. Eu sei. Ela me contou. Mais silêncio, Cláudia. Ele começou, mas parou. Balançou a cabeça. Não importa, André, eu... Não. Ele levantou a mão. Não adianta. O que passou, passou. Ele se virou para ir embora, mas hesitou. Olhou para mim mais uma vez. E naquele olhar, vi tudo. A mágoa, a decepção, o amor que um dia existiu, a raiva que tomou seu lugar, e finalmente uma melancólica resignação. Você sabe o que é mais triste, Cláudia? Ele disse, baixo. Não é que você me traiu, é que você destruiu algo que era bom. Nós éramos bons, não perfeitos, mas éramos reais. E você jogou tudo fora. E para quê? Eu não tinha resposta. Porque ele estava certo. Eu tinha jogado tudo fora. Por ego, por carência, por mil razões que no fim não justificavam nada. Ele foi embora e eu fiquei ali, segurando um maço de couve, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a feira continuava ao meu redor, indiferente à minha dor. Hoje, aos 42 anos, tenho plena consciência do que fiz. Carrego comigo todos os dias o peso das minhas escolhas. Não procuro perdão, não mereço. Não procuro redenção, não há como voltar atrás. Escreva esta história não como justificativa, mas como confissão. Como para todas as mulheres que se sentem invisíveis em seus casamentos, que acham que a grama do vizinho é mais verde, que se deixam seduzir por atenção fácil e elogios vazios. Não vale a pena. O que você tem pode não ser perfeito, pode ser tedioso, previsível, morno, mas sei e real. Se é verdadeiro, se foi construído com anos de parceria e amor, não jogue fora, porque depois que você destrói algo assim, não há como reconstruir. Você pode tentar colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis, dolorosas. Eu destruí um casamento de 17 anos por 3 meses. De uma ilusão. Perdi minha família, meus filhos, meu lugar no mundo. E por quê? Por um momento de prazer com alguém que não significava nada. O arrependimento é uma companhia cruel. Ele não te deixa esquecer. Não te deixa seguir em frente. Ele está ali, sempre, lembrando de cada escolha errada, de cada momento em que você poderia ter agido diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Falaria com André sobre minha solidão, sobre como me sentia invisível, pediria ajuda, lutaria pelo nosso casamento. Mas não posso voltar. Ninguém pode. Só me resta viver com as consequências. E espero que, contando minha história, alguém possa aprender com meus erros. Porque, no fim, o que me resta é isso. A esperança de que minha dor sirva de lição, de que minha queda evite a queda de outra pessoa. O amor, quando negligenciado, murcha, mas a traição não o ressuscita menos, apenas o mata de vez. E quando você mata um amor verdadeiro, mata também uma parte de si mesma, aquela parte que acreditava em para sempre, aquela parte que era capaz de confiar, de se entregar, de ser feliz. Eu matei meu casamento, e com ele, matei quem eu era. Agora vivo com o fantasma do que fui, com a sombra do que poderia ter sido, e com a certeza dolorosa de que ninguém tem culpa disso, além de mim mesma. Esta é minha história. Esta é minha confissão. Este é meu arrependimento eterno.